Olá, queridos alunos, estamos de volta dando continuidade às explicações que a ciência nos traz a respeito da doutrina. E hoje nós vamos falar sobre os elementos gerais do universo, que são matéria e espírito. Eu tomo 1, módulo 7, roteiro 2. A Trindade Universal, Deus, Espírito e Matéria. Existem dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Então, os espíritos nos revelam que existem dois elementos gerais do universo, que um é a matéria e o outro é o espírito, e que acima de tudo existe Deus. Mas por que nós temos matéria e espírito? Vamos entender um pouco disso? Qual a origem de cada um deles? Falamos na aula passada sobre o fluido cósmico universal, que ele dá origem a tudo que é matéria que nós conhecemos. E algumas que nós não conhecemos também, ou não nos lembramos dela. Então, esse princípio material, o fluido cósmico universal, dá origem ao fluido cósmico, que é a primeira e maior decorrência do fluido universal, o qual, além de gerar todos os universos, macros e micros, contém os demais campos que dão origem às matérias mais densas. E falamos também que esse fluido cósmico universal, ele dá origem ao nosso corpo físico, ao nosso perispírito, ao mundo espiritual, porém ele dá origem ao nosso espírito? Boa pergunta, não sei. Vamos descobrir então. Na realidade não. Ele dá origem a tudo que é matéria. Porém, como falamos no tópico da aula, nós temos dois elementos gerais do universo, matéria e espírito. Então, quem dá origem ao espírito não é o fluido cósmico universal. Na realidade, nós temos o princípio espiritual ou princípio inteligente universal, que vai dar origem ao princípio inteligente. Esse princípio inteligente é que ele vai se elaborando pela nossa matéria, e aí que vai dar origem ao nosso espírito, e a gente vai descobrir isso no decorrer da aula. Então, esse princípio inteligente provém do princípio espiritual, e a sua individualização resulta na formação do espírito, que em contínuo processo evolutivo virá a ser o espírito imortal. O é grande, né? Sim, como vocês podem observar no texto. O é pequeno é grande. E é muito importante essas aulas basilares, né, ter bastante conteúdo e conhecimento, porque daqui vai derivar uma série de equívocos que vamos assistir, de irmãos compreendendo que o espírito passa pelo mundo animal até chegar a se tornar humanizado, porque não é uma verdade. Então, procure prestar muita atenção nessa aula, procure buscar bastante elementos através da doutrina, dos dedos que Kardec nos fornece, para que vocês compreendam a impossibilidade daquilo que é sustentado por muitos de julgar que os nossos animaizinhos têm espírito e que serão, algum dia, espíritos humanizados. Isso não é verdade. Preste, novamente, muita atenção nessa aula. O grande equívoco de muitos irmãos dentro da doutrina começa justamente nessas primeiras aulas. Conseguir perceber o que a gente está falando aqui de princípio inteligente e espírito imortal. Então, dotado por Deus com o atributo superior da inteligência, tem buscado o homem conhecer o mundo em que vive e o universo de que é ínfima parte. Limitado, porém, é ainda o alcance de sua inteligência e o princípio das coisas lhe é vedado. Em encarnações sucessivas, entretanto, com a própria aplicação na busca incessante de novos conhecimentos, ele a vai desenvolvendo e adquirindo também dignificantes virtudes morais que lhe grangeiam merecimento a outorgas divinas cada vez mais altas. Assim progride o espírito, penetrando pouco a pouco nos segredos do universo e aproximando-se dos mistérios das origens. Essa perspectiva de esperança que nos traz a consoladora doutrina dos espíritos. Então, o que a doutrina nos traz de consolo? Não é dado ao homem conhecer o princípio das coisas, ainda porque Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Porém, é certo que o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura, mas para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Mesmo através dos grandes progressos da ciência, o homem ainda estará limitado,
A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Nós falamos na aula passada que por mais que o homem tente remontar a origem de tudo, do nosso universo, sempre vai ficar faltando aquela informação de quem deu origem àquilo, como foi feita aquela manipulação ou criada aquelas condições para que aquela reação pudesse ocorrer. Então nós sempre vamos ficar no antes. E aí a doutrina nos explica que não é permitido ao homem que tudo seja revelado ainda, porque nos faltam informações, nos faltam compreensões, nos faltam ainda capacidade de compreender a origem de tudo. Mas que a ciência nos é dada para que a gente vá levantando esse véu aos poucos, compreendendo como funciona o nosso organismo, como funciona o nosso mundo, como funciona o nosso universo, e a gente vai avançando em inteligência e em moralidade. E conforme a gente vai subindo esses degraus, a gente vai sim compreendendo melhor esse mecanismo todo, até conseguirmos realmente compreender como foi a origem de tudo. Então, além da ciência, que é a fonte dos conhecimentos que ele deve adquirir com o próprio esforço de pesquisa, aplicando a inteligência, a lógica dos raciocínios, os métodos experimentais, tem o homem na revelação outra fonte para crescer os seus conhecimentos. Deus permite que essa revelação lhe seja feita por intermédio de espíritos superiores, no domínio exclusivo da ciência pura, isto é, sem quaisquer objetivos utilitaristas, aplicações práticas ou tecnológicas. Então, os espíritos eles vão nos auxiliando, nos explicando determinadas coisas que até então a gente ficava sem explicação. Então, ele hoje nos traz até a simples explicação de por que nós não temos o conhecimento de tudo. Porque ainda não temos capacidade, nós ainda não estamos prontos para essa informação. Enorme já é o acervo de conhecimentos que, sobre esse aspecto do universo, a ciência e a tecnologia permitiram ao homem acumular. Entretanto, não considerou a ciência, na constituição do universo, senão o elemento material, quer em seu estado denso, quer em suas manifestações energéticas. Não procedeu assim a revelação. Esta ensina que há fundamentalmente dois elementos gerais do universo: o elemento material, bruto, e o elemento espiritual, inteligente. Mas com uma particularidade importantíssima referente ao elemento material. Este não abrange somente as formas densas, visíveis e tangíveis, dotadas de massa e ponderabilidade, extensão e impenetrabilidade, mas também os estados sutis, não acessíveis aos sentidos, aos nossos sentidos, em que desaparecem a massa tangível e a ponderabilidade e surge a característica penetrabilidade em relação à massa densa, mostrando para a gente que a ciência ela está evoluindo sim, mas ela só considera a matéria. E a revelação espírita ela nos traz esse acréscimo de informação, dizendo que existem matérias que nos escapam os sentidos. E nem por isso ela deixa de existir. Simplesmente nós não conseguimos perceber. E aí falamos tanto de matéria e espírito, vamos entender um pouquinho o que é matéria. Kardec pergunta aos espíritos: define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? E os espíritos respondem: do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etéreo e sutil que nenhuma impressão vos causa os sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não seria. Então, trazendo solidez ao que nós falamos na aula anterior, que falamos que o mundo espiritual ele é composto de matéria, sim, porém a matéria que nos escapa os sentidos, os espíritos esclarecem isso. Kardec então fica: qual é a definição que podeis dar da matéria? E os espíritos esclarecem: matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que este se serve e sobre o qual ao mesmo tempo exerce a sua ação, nos trazendo a importância da matéria para a nossa evolução espiritual. É necessário que estejamos na matéria, é necessário que revestimos-nos de um corpo de matéria
para que a gente possa evoluir. E aí ele faz essa pergunta que nós falamos lá no início da aula: há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E eles respondem: sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material tem que se juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Então ele diz que a matéria é importante sim para que a gente possa se elevar espiritualmente, porém esse espírito ele não vai conseguir ter atuação direta sobre a matéria, porque são estados vibratórios muito diferentes, eles não vão conseguir se comunicar. Então é necessário uma manipulação fluídica com sua origem lá no fluido cósmico universal, como a gente viu na aula passada, criando o quê? O nosso perispírito, que é o agente intermediário da matéria com o espírito. A ciência, ela considera algumas propriedades, como sendo massa, extensão, impenetrabilidade, inércia e divisibilidade. É interessante definir também que matéria é tudo que possui massa e extensão. Corpo é uma porção limitada da matéria, e substâncias são as diferentes espécies de matéria. A matéria, tal como é conceituada pela ciência, é ponderável, isto é, pode ser pesada, medida, ferida. Com relação às propriedades da matéria, vejamos o que Kardec nos apresenta no Livro dos Espíritos. Kardec indaga os espíritos se a matéria é formada de um só ou de muitos elementos. E eles falam que é de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. E aí por que ele faz essa comparação? Porque no nosso sistema científico, a gente tem como o primordial o quê? O elemento químico. A combinação desses diferentes elementos formam substâncias. Kardec continua perguntando: de onde se originam as diversas propriedades da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias, da mesma forma que ocorre no mundo material. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Sim, e é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Não parece que essa teoria dá razão aos que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento? Os espíritos esclarecem: é acertada essa opinião, falta apenas acrescentar e conforme a disposição das moléculas, como mostra, por exemplo, um corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. Da mesma forma que no nosso mundo material nós temos situações parecidas. Elementos que reagem a um ambiente de uma forma, ou seja, as suas moléculas elas se reagrupam com ângulos de ligação diferentes e dão uma cor diferente, um estado como opaco ou como cristalino diferente. E quando você muda o meio, ele simplesmente se transforma. Nós temos aí os indicadores ácido-base que nos trazem essa certeza. Quando eles estão em meio ácido, eles ficam de uma cor, quando eles estão em meio básico, eles ficam numa cor diferente. Então, mostrando que no mundo espiritual isso também acontece. E aí a gente entende por que de repente um espírito que você não estava vendo se torna visível. É estalar de dedos? É passe de mágica? Não, os espíritos estão esclarecendo. É essa manipulação, essa modificação da sua estrutura molecular se mostrando de uma forma diferente do que ele era. E essa manipulação não precisa ser definitiva, ela pode ser apenas temporária para atender a uma finalidade. Allan Kardec não podia, portanto, empregar outro termo senão moléculas para designar as menores partículas das substâncias, tanto as que representam a matéria densa, como aqueles estados sutis da matéria que derivam diretamente do fluido universal, que é o próprio fluido elementar primitivo. Se vocês lerem
a introdução do Livro dos Espíritos, vocês vão ver uma explicação a respeito disso, essa dificuldade que os espíritos têm com o vocabulário. É importante definir uma palavra, o seu sentido, porque senão as mensagens ficam truncadas e aí acabam dando interpretações erradas do que os espíritos queriam nos revelar. Entretanto, sem a nomenclatura que fornece os termos de hoje, na era da atomística e da quantificação da energia, da interação de partículas em campos de força gerados por essas mesmas partículas, ele, Kardec, traduzindo o pensamento dos espíritos, estabeleceu categoricamente, em termos de generalização, as duas grandes verdades que a ciência vem confirmando dia a dia. O da descontinuidade da matéria em todas as suas modalidades, mais e menos densa, e a da sua unicidade de origem, isto é, de que a matéria é una, apesar de sua aparente diversidade. Todas as modalidades de substâncias, não sendo mais que substâncias da matéria cósmica ou substância elementar primitiva, elemento único que deriva tudo que é material do universo. Todo louvor, pois, a Kardec, cuja obra, em vez de consignar um erro ou um engano, muito ao contrário, registra, em termos de generalidade, uma admirável antecipação da verdade. Os espíritos já revelaram a Kardec a questão da unicidade da origem, ou seja, que tudo partia de um único elemento inicial, um único elemento primitivo. E a ciência, através de seus experimentos, ela vem chegando a essa mesma conclusão, através do quê? Dos aceleradores de partículas, que estão buscando o quê? Remontar o Big Bang, remontar a origem, a partícula de Deus. E os espíritos já falaram isso há muito tempo. Então, essas últimas afirmações dos espíritos, que Kardec registrou com absoluta fidelidade, constituem admirável antecipação das verdades sobre a descontinuidade da matéria e sua unicidade. A primeira já totalmente provada experimentalmente pela ciência, e a segunda admitida por ela como inteiramente provável. Então, mostrando para a gente que, através desses experimentos, ela está buscando remontar o quê? Ao início, mostrando que tudo parte de um mesmo ponto. E em relação à descontinuidade da matéria, já provavelmente porque os microscópios cada vez são mais poderosos, cada vez se conseguem ampliar mais. E aí a gente está vendo o mundo molecular. E aí a gente consegue perceber que essas matérias, elas não são contínuas, não são sólidas como a gente percebe uma mesa, como a gente percebe uma parede. Elas simplesmente existem ali espaços entre elas, mostrando o quê? Que ela não é contínua, apesar da sua aparência material nos mostrar assim. O fluido universal, apesar de desempenhar o papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, e podendo, de certo ponto de vista, ser lícito classificá-lo como elemento material, é imponderável. Então, nós já vimos também na aula anterior que a gente não consegue vê-lo, a gente não consegue pesá-lo, a gente não consegue medi-lo. É uma das propriedades especiais que nos falam os espíritos nos ensinos da codificação. Então, falamos um pouquinho de matéria, agora vamos adentrar no outro lado, no outro elemento geral do universo, que é o espírito. O espírito já nasceu pronto? Será que Deus, quando criou, estalou o dedo e estava ali pronto o espírito? Vocês observam que são as únicas aulas que muito pouco manifestam. Tem até medo. Na realidade, como a gente viu com a matéria, que ela é também o que? Sofrendo modificações do que? Do fluido cósmico universal. Ela não teve um estalar de dedos e tudo foi criado. Não foi assim. Ela foi sofrendo modificações, manipulações, reações, até formar o que nós conhecemos hoje. Da mesma forma, o espírito também não foi criado no estalar de dedos. E aí agora nós vamos falar um pouquinho sobre ele. No início, foi criado o quê? O princípio inteligente. Então, tudo no universo procede de Deus, suprema potência criadora. Deus criou o fluido universal, a matéria cósmica, que enche o espaço infinito e é verdadeiramente o elemento primitivo, a partir do qual se forma tudo que no universo é material, os mundos e todos os seres. Estes são a concretização das ideias divinas por força da sua onipotente vontade. Deus também criou o espírito, elemento inteligente, o qual é submetido a longa elaboração através dos diversos reinos da natureza,
E aí eu vou grifar exatamente isso. Ele é submetido a longa elaboração através dos diversos reinos da natureza. Ele não está dizendo que o espírito foi criado e passou pelos diversos reinos da natureza. É uma diferença substancial isso. No contato com minerais, vegetais e animais, o princípio inteligente recebe impressões que, pela repetição, vão se fixando, dando origem a automatismos, reflexos, instintos, hábitos, memória, e acabam por integrar-se em individualidades conscientes, dotada de razão e vontade, livre-arbítrio e responsabilidade, destinadas a progredir até que adquiram pureza e perfeição que as aproximam da inteligência suprema. Esse aqui é toda a jornada do espírito, anterior à sua criação até a sua finalidade, que é o quê? Se tornar um espírito angelical. Então, o princípio inteligente é lançado na natureza e a passagem pelos reinos vão gerando reflexos, instintos, hábitos, automatismos, até que ele possa ser formado o quê? O espírito, a individualidade. Até então, nós tínhamos o princípio inteligente sendo como uma sonda. Eu costumo comparar o princípio inteligente a uma sonda. Então, você lança na natureza, ele ali busca informações, ele volta para o plano espiritual, são feitos ajustes nele, com base nas impressões que ele recebeu, ele volta para o mundo material, ele recebe novas impressões, e assim ele vai nessas várias romagens, indo e voltando, até ele conseguir formar o quê? O nosso corpo espiritual. A gente fala, o corpo espiritual não veio depois do espírito, depois do corpo físico. Não, não. O corpo espiritual, ele veio antes do corpo físico. Por quê? Porque ele traz o nosso molde, aquilo que a gente precisa para estar encarnado em determinado planeta. Então, o princípio espiritual, a nossa sonda, ele vai buscando informações, vão sendo feitos ajustes no plano espiritual, até que ele consiga alcançar um corpo perfeito para encarnar no ambiente, no nosso caso, no planeta Terra. Mas há de se observar que esse princípio inteligente irá animar um corpo humanizado, ele é específico, ele é criado especificamente para todo esse processo evolutivo, para animar um corpo humanizado, que é completamente divorciado da construção daqueles que vão habitar um corpo animal, um corpo vegetal. Agora, observe, nós estamos falando de duas coisas distintas, e aí é que eu preciso ficar bem esclarecido. Uma coisa é a construção espiritual, outra coisa é o corpo físico. Então quer dizer que, instrutor, você está contrariando as leis de Darwin? Não. Muito ao contrário. O desenvolvimento do corpo físico, atribuído pelas teorias de Darwin, né, da evolução de Darwin, são entendidas e respeitadas. A natureza não dá salto, ela se aproveita dessa construção. Já havia um corpo construído. Então esse espírito que está se preparando para habitar um corpo material, ele vai elaborar esse corpo físico até adequá-lo à sua condição, à sua necessidade. É aí que reside o grande equívoco de muitos em não compreender essa dicotomização entre espírito e matéria. E André Luiz, com muita propriedade, em Evolução em Dois Mundos, nos mostra essa secção, nos mostra essa dicotomização do matéria e espírito. E a grande confusão que ocorre nessas teorias é misturar uma coisa com outra. Não! Uma coisa é a evolução do corpo material, do corpo que é proveniente do fluido cósmico universal. Outra coisa é o corpo espiritual, que é provido do princípio inteligente. São coisas completamente divorciadas. E um que vai animar o corpo humanizado, ele vai receber todas as impressões dos reinos para adquirir todo esse conhecimento até chegar à sua perfeição. Então, essa é a grande confusão, e por isso eu chamo sempre a atenção de vocês, ilustres alunos. Preste atenção nessa aula. Ela é fundamental para que não cometamos tanto equívoco, tantas coisas que são ditas em relação aos nossos queridos animaizinhos ou às nossas plantinhas. Né? Não é verdade, é Kardec que vai nos dizer.
E não estamos contrariando a teoria de Darwin. Muito ao contrário, reafirmamos a teoria de Darwin como verdadeira, até porque não se tem outra no lugar, como verdadeira. Mas uma coisa é a evolução do corpo físico, da matéria. Outra coisa é a evolução do corpo espiritual. Conforme bem explanado aqui pelo instrutor, essa romagem do princípio inteligente pelos diversos reinos, ele vai buscando informações. Uma vez formado determinado animal, aquele animal está pronto, mas o ser humano ainda não. Então, aquela formação está pronta, mas esse princípio ele vai continuar absorvendo outras informações e levando para o plano espiritual até chegar à formação da humanização. Os estudos de Darwin mostrando a teoria da evolução, de que o homem veio do macaco, ele não vai de encontro à doutrina, pelo contrário. Essa passagem pelos reinos, ele traz impressões, mas que, uma vez formado aquele determinado corpo, determinado animal, por exemplo, ele não precisa se jogar todo aquele trabalho fora. Aliás, os espíritos esclarecem isso, você não vai jogar todo o trabalho fora. Na Gênesis, vamos encontrar essa afirmação. Sim, mostrando que aproveita-se até então aquela construção, aquela elaboração, e aí sim, através dela vai dando continuidade até buscando mais elementos. E aí a gente vai vendo que em determinadas espécies, algumas funções são deixadas de lado. Por exemplo, alguns animais que voam já não têm propriedade de respirar debaixo d'água. Então, vão vendo que para cada espécie são aproveitadas determinadas situações. Mas esse princípio inteligente, ele vai passando pelos reinos buscando o quê? Diversas informações. Até mesmo na própria espécie, como do homem, pelos, que já não detemos mais pelo, a necessidade de mantermos pelo. A cor da pele, a Sim. perda da cor da pele, da pigmentação, em virtude de outros climas que estamos absorvendo, a estatura, através de absorção de determinados alimentos, que vai modificar a estatura do homem. Então, observe que um conjunto de transformações que ocorrem na própria espécie. Sim. Isso não anula, a doutrina espírita nunca, jamais anulou a teoria evolucionista. Muito pelo contrário, ela endossa essa teoria. E é quando esse princípio inteligente chega à formação do corpo fluídico do homem humanizado, aí sim nós temos a formação do espírito. É nesse ponto que começa a formação do espírito. E a partir daí ele vai desenvolver a sua inteligência, a sua razão, ele vai descobrir o mundo espiritual, ele vai descobrir o livre-arbítrio, as responsabilidades, e aí sim ele vai evoluir, agora não mais no lado material, mas sim no lado espiritual e moral, para quê? Para alcançar a perfeição. E observem que o homem, a estrutura molecular homem-matéria está concluída, não haverá mais transformação, não se tem notícia de transformação. Mas a estrutura espiritual, essa está em constante transformação. E através das aquisições morais que esse espírito vai adquirindo ao longo de sua jornada reencarnatória, ele vai se transformando, ele vai se depurando até se tornar um ser angelical. Então, a matéria aqui parou essa evolução, não mais necessária, mas o espírito requer esse avanço. E aí ele vai ter sucessivas reencarnações até se lapidar e se tornar um ser angelical. Então, a união do princípio inteligente à matéria, assim como o processo evolutivo desse mesmo princípio inteligente até atingir a sua individualização plena, é descrita assim pelo espírito André Luiz. A matéria elementar dera nascimento à província terrestre no estado solar a que pertencemos. A imensa fornalha atômica estava habilitada a receber as sementes da vida e, sob o impulso dos gênios construtores que operavam no orbe nascituro, vemos o seio da terra recoberto de mares mornos, invadido por gigantesca massa viscosa a esprairar-se no colo da paisagem primitiva. Dessa geleia cósmica, verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Note-se, não está dizendo que o espírito foi lançado ali. Está dizendo que o princípio inteligente foi lançado ali. Satélite. A Terra não estava... eu uso sonda, mas eu uso satélite, não tem problema. Essa sonda, ela estava ainda captando essas informações. A Terra não estava própria para o homem habitar. Ainda não tínhamos atmosfera, ainda não tínhamos ar, não tínhamos
mares. Ela estava ainda em formação, e nós vamos ter uma aula que a gente fala sobre a formação da Terra. E ali o princípio inteligente é lançado. Ali a semente, o germe que vai originar o espírito é lançado através das mãos dos espíritos construtores, que vão cuidar, vão elaborar todo esse princípio inteligente até chegarmos ao estágio que hoje estamos, humanizados. E uma outra explicação que a gente faz sobre isso é porque nesse momento em que a Terra ainda não estava pronta para receber o homem, surgem as primeiras vidas. Então, mostrando que esse princípio inteligente ele já estava fazendo as suas sondas e buscando elementos e formando já novos seres. Mesmo que os mais primitivos, como as estruturas dos vírus, são os primeiros, mas ainda assim ele vai buscando e já vai formando outros, inclusive outros seres vivos, as amebas, as plantas. Então, os espíritos orientadores afirmam que o espírito ou princípio inteligente independe da matéria, sendo, ao contrário, distintos um do outro. No entanto, informam que a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Como assim? Você vai botar a matéria no banco de escola? É mais ou menos isso. Existe uma explicação de que esse verbo intelectualizar, essa palavra também não existia no francês. No entanto, a gente busca o quê? A essência do que ele quer dizer. Intelectualizar a matéria significa o quê? Compreender a matéria, reagir a essa matéria com consciência. Então, ajustar. Então, esse princípio inteligente, ele vem para a matéria, sim, para receber ajustes. Existem coisas que nós fazemos que a gente faz independentemente da nossa vontade. Respirar é uma delas. Nós respiramos sem sentir. Claro, quando a gente presta atenção, a gente passa a coordenar a nossa respiração, mas de modo geral a gente respira sem perceber. Isso é o quê? Um automatismo adquirido pelo princípio inteligente quando ele estava estagiando nesses reinos. Então, concluímos assim que o princípio inteligente é lançado na matéria para intelectualizá-la. Entendemos assim que intelectualizar a matéria está relacionada, em última análise, à capacidade ou habilidade do princípio inteligente conhecer ou compreender a matéria. E, quando em contato com esta, imprime-lhe ajustes e organizações tantas quantas forem necessárias. Ou seja, essa sonda buscando informações para poder formar um corpo apto a viver nesse ambiente. O princípio inteligente é o elemento universal, ainda em processo de individualização, enquanto que o espírito já é uma individualidade consciente de sua existência e responsável pela sua evolução. É importante frisar isso. Eu sei que às vezes a gente parece até repetitivo, né? Mas é muito importante perceber essa dicotomia entre o princípio inteligente e o espírito, essa individualidade. O princípio inteligente é que estagia nos diversos reinos da natureza, buscando essas informações para intelectualizar a matéria. O espírito imortal, ele já é uma individualidade, suscetível de transformações no campo moral, no campo da inteligência. Ou seja, ele vai evoluir em moralidade e inteligência até alcançar a perfeição, que é a finalidade da criação. Espero que tenha ficado um pouquinho melhor esclarecido, mas nós ainda vamos falar um pouquinho mais desse assunto em outras aulas, quando a gente falarmos sobre os 3 reinos, né? E por enquanto nós vamos ficar por aqui, porque eu sei que é muita informação junta ao mesmo tempo, e essas informações são uma construção. Não pense que para a gente também foi assim, instalou o dedo, leu uma vez e compreendeu. Não, isso é uma construção, conforme a gente vai lendo, aí vai lendo o Livro dos Espíritos, vai lendo a Gênesis, vai buscando André Luiz, que traz uma porção de informações científicas e explicações, e aí a gente vai compreendendo um pouquinho dessa diferença entre princípio inteligente e espírito. É um assunto tão empolgante, tão emocionante, que até mesmo aqueles que não são afetos à ciência, como é o meu caso, né, acabam se apaixonando. Acabam vendo em André Luiz algo tão perfeito que nos é mostrado, da evolução do homem, a evolução do espírito, da matéria, mostrando a diferença de uma coisa para outra, que não tem como você não se apaixonar. Não tem como você não mergulhar nesse universo para compreender tudo isso que amorosamente o mundo espiritual vem nos apresentar, sem confrontar nenhuma das teorias nossas, sem confrontar nenhuma das ideias. A única coisa que nos pede é compreendam, estudem, mergulhem, até que vocês possam atingir a perfeição do conhecimento. Hoje nós ficamos por aqui, sempre agradecendo ao Criador
por essa oportunidade de dividir o nosso conhecimento com vocês e agradecendo aos espíritos que nos ditaram essa obra que traz tanto esclarecimento para a gente. Graças a Deus.